seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Perseverado e enfrentado aquela multidão, com certeza não tinha alcançado a vitória, mas ela persistiu e foi em frente, chegando perto de Jesus. Naquela hora a enfermidade saiu. E assim começamos mais uma vez o nosso programa, o programa A Luz da Palavra, levando até o seu lar a presença do Senhor, levando até o seu lar o Espírito Santo, levando até o seu coração uma grande oportunidade de ter um encontro real com Deus e então se converter, se fazer, nascer-se de novo e então se tornar um cristão. Cristãos, estamos falando sobre ser cristão, ser igual a Jesus. Sabemos que é impossível aos homens ser cristãos igual a Jesus. Ser cristão igual a Jesus, ser dócil, humilde, manso, agradável, um cristão maleável,
fácil de lidar. Um cristão vai e vem sem muitas dificuldades. Ele anda a 2 milhas, quando às vezes lhe é exigido andar 1 milha. Ele tira os vestidos e a túnica e dá para aquele que quer apenas a capa. Ele vira o outro lado da face. Ele consegue renunciar. Ele consegue se calar no tempo de adversidade. Uma das coisas mais bonitas que existe, amados ouvintes, é ser cristão. Ser cristão é diferente de ser crente apenas. A Bíblia diz no livro de São Tiago: crês tu que há apenas um só Deus? Fazes bem, porque até o diabo crê e estremece. Crente é aquele que crê. O diabo também crê, ainda que para a sua condenação. Agora, você há de concordar comigo numa coisa: ser cristão é diferente. Porque ser cristão significa ser igual a Jesus, parecido com Jesus. Ser cristão significa andar como ele andou, falar como ele falou, viver como ele viveu. Ser cristão significa perdoar como ele perdoou. Significa ser tolerante como ele foi tolerante. Ser cristão, meu amado ouvinte, vai muito mais além da nossa compreensão humana. Ser cristão, cristão de coração, cristão igual a Jesus foi, significa ter dentro do seu coração, ter dentro da sua alma, significa ter na sua natureza as 7 naturezas do Cordeiro, as 7 virtudes do Cordeiro, que foi mencionada em 2ª carta de São Pedro, capítulo 1, verso 4 ao verso 8, quando o apóstolo São Pedro, de uma maneira tão clara, de uma maneira tão objetiva, tão profunda, ele nos disse assim: pelas quais ele nos tem feito grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Primeiramente, o senhor que me ouve, a senhora que se identifica como um cristão, será que você é participante da natureza divina? Porque ser cristão significa ser participante da natureza divina. E Pedro disse que, havendo escapado da corrupção, ser cristão significa escapar da corrupção. Portanto, um religioso corrupto não pode se rotular um cristão. Isso deveria envergonhá-lo. De acordo com a 2ª Epístola Universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no verso de número 4, ele disse que ser cristão é vencer a concupiscência que há no mundo. E concupiscência é o desejo forte, desejo incontrolável. Ser cristão, então, é vencer o desejo incontrolável que há no mundo. Um homem que não escapa da corrupção, uma igreja que não escapa da corrupção, um homem que não escapa da concupiscência forte da carne que há no mundo,
dos desejos e dos encantos. São tão fortes os desejos que ele cede a todos eles. São tão fortes as concupiscências que aquele velho antigo pastor, que chorava tanto, que se sentia tão ferido quando o pecado entrava na igreja, agora ele cedeu. Ele foi vencido pelo cansaço da igreja. Foi vencido pelo cansaço da concupiscência que entrou no coração dos homens, das mulheres, dos meninos, dos jovens que frequentam aquela igreja. Aí ele cedeu-se à concupiscência que há no mundo. E cedeu de tal maneira que nem se parecem mais com Cristo. Como que aquele homem pareceria com Cristo, vivendo uma vida de corrupção, trapaceando em seus negócios, falando pequenas mentiras para te favorecer, trabalhando com juros abusivos, trabalhando com uma margem de lucro muito acima do normal? Você cedeu à concupiscência e à corrupção que há no mundo. E essas pequenas raposinhas vão danificando o seu coração. E diante dos homens você pode até ser visto como um cristão, entre aspas, mas diante de Deus, como Deus te consideraria cristãos, sendo que você não se parece com Jesus, não anda como Jesus, não fala como Jesus, não ama como Jesus, não negocia como Jesus? Pedro disse: vós também, que se julgam cristãos, que se dizem cristãos, estou falando para o povo que está gemendo e desejam ser cristãos. Vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o empenho, toda a dedicação, não fique conformado com essa vidinha tão formal, tão rasa, tão religiosa, apenas ir à igreja aos domingos. Isso é uma vida de religião, não é uma vida de cristão. Cristão é cristão todos os dias. Cristão é cristão de segundo em segundos, minutos em minutos, horas em horas, dias e dias, semanas e semanas. Cristão é cristão meses e meses, anos e anos, décadas e mais décadas. Ele não é cristão apenas de um avivamento até o outro avivamento. Ele não é cristão apenas de uma festinha até outra festinha, de um movimentozinho gostoso, alegre, descontraído, até outro movimentozinho gostoso, alegre, descontraído. Mas ser cristão é ser diligente, pondo nisso mesmo 1 Pedro, 2 Pedro 1,5, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Sabe o que quer dizer fé? Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe é dado a conhecer, ainda que outros não o conheçam. Porque a Bíblia é tão clara no livro de Hebreus. Você encontra isso no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Paulo deu uma grande aula, podemos dizer, um grande estudo. Paulo deu um grande ensinamento acerca do que é fé, o primeiro requisito para uma verdadeira vida cristã. Paulo nos mostrou o que seria a fé. E a fé, Paulo disse aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, que ela é o firme fundamento. Se ela é o firme fundamento, a fé é a base do cristianismo. Se ela é o firme fundamento, então o cristianismo, ele nasce por um feito, um sentimento, um sentido sobrenatural, que é a fé. A fé não é natural, mas sobrenatural. Pedro disse:
A fé não é proveniente de vós, mas vem de Deus. O firme fundamento, se a fé é o firme fundamento, a fé é o alicerce da igreja. Uma igreja não sobrevirá. Uma igreja não conseguirá se subsistir, se manter de pé, se ela não tem um bom fundamento. E a Bíblia não pode mentir. O fundamento, a base da igreja é a fé, a primeira natureza de Jesus. A primeira base de Jesus. As 7 naturezas de Jesus. As 7 naturezas de um varão perfeito aos olhos de Deus. De um varão perfeito ao coração de Deus. As 7 naturezas de uma verdadeira igreja que está se preparando para o arrebatamento da igreja. Digamos, para o rapto, a tomada súbita. 7 naturezas para um povo que não está esperando apenas nessa vida, nesta terra, neste reino. Este é um reino natural. E a Bíblia diz que ele é governado por uma potestade de maldades. Ou seja, 1 Coríntios 4:4, o mundo jaz no maligno. E sem fé, disse também o apóstolo Paulo aos Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé, sem fundamento, sem base, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Somente pela fé, com os olhos naturais você não vê a Deus, mas pela fé você o vê no seu irmão. Pela fé você o vê no seu pastor. Pela fé você o vê no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Pela fé você vê Deus naqueles que estão dia após dia perdoando, suportando, aguardando com paciência, passando por provas, e às vezes provas de tamanho que você pensa, ele não pode suportar. Pela fé você vê Deus naquela igreja, Deus naquele homem. Pela fé você vê Deus naquela família. Somente pela fé, porque fé é o fundamento, fé é a base, fé é algo que é dado a conhecer. E Paulo disse aos Hebreus 11, no primeiro verso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como você tem prova do que não vê? É impossível humanamente. Porém, a fé chama as coisas que não são como se já fosse. A fé trabalha no mundo espiritual. A fé prova as coisas que não se veem. A fé é a base da igreja. A fé é algo que lhe é dado a conhecer. E a Bíblia disse que sem fé, sem revelação, sem essa visão do invisível, sem esta visão do impossível, sem esta visão de que o mundo às vezes não consegue ver, a igreja natural não vê como a igreja espiritual. O crente natural não vê como o crente espiritual. É como Nicodemos e Jesus dialogando. Nicodemos, se eu te falo de coisas terrestres, coisas naturais, se eu te falo de coisas humanas, Nicodemos, de um evangelho humano, secularista, e você não entende, não consegue ver, e quando eu te falar das coisas celestiais, Nicodemos, como então você poderá entender? Há uma diferença de Jesus, homem espiritual, e há uma diferença de Nicodemos, homens naturais. Jesus disse, se vos falei coisas terrestres e não conseguiram crer, como crereis se eu vos falar as coisas celestiais? Portanto, tem que ter fé para ver o que é o novo nascimento. Tem que ter fé para ver o que realmente Deus significa. Tem que ter fé para saber realmente o nome de Deus. Tem que ter fé, revelação, para saber verdadeiramente para que Deus nos tem colocado aqui. Tem que ter fé, meu amigo ouvinte, revelação, visão,
enxergar o que os outros não enxergam, ver o invisível como somente pela fé. Teríamos tantos exemplos, mas o tempo nos limita. Mas é necessário fé. Para quê? Para saber o dia que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo. Temos que ter fé, revelação. Para quê? Para saber o que Deus está fazendo hoje. Porque o mundo é assim, o homem é assim, a religião é assim. Ela glorifica a Deus pelo que Ele fez no passado, na vida de Jesus, na vida da igreja primitiva, na vida de Paulo, de Pedro, de João. Glorifica a Deus pelo que Ele fez por Moisés e pelos profetas e por Abraão. Glorifica a Deus pelo passado e glorifica a Deus pelo futuro, pelo que Deus irá fazer, pelas promessas que Deus fez, apontando ao futuro. Mas é assim, tropeçam, esbarram, não conseguem ver o que Deus está fazendo no momento, no presente. Seria este o nosso pecado? Seria este o nosso engano? Será que não estamos tendo nem mesmo o fundamento, a fé? Porque a fé, a revelação, ela nos faz ver o que Deus está fazendo no momento. Eu sei que Jesus do ontem foi verdadeiro, Jesus do futuro também verdadeiro, mas e o Jesus do hoje, do agora? O que Jesus está fazendo agora? Eu preciso de fé, de revelação. Eu sei que na sua primeira vinda, Ele enviou João, isso ficou no ontem, um mensageiro preparando um povo, uma igreja para encontrar com Ele na primeira vinda, no Rio Jordão, para caminhar com Ele até o Calvário e receberem o Espírito Santo no Pentecostes. Eu sei que Ele teve um Moisés para tirar Israel do Egito. Eu sei que Ele teve um Josué para entrar com Israel em Canaã. Sei que Ele teve um Elias, o tesbita, para desafiar Acabe e Jezabel, para desnudar o poder religioso e o poder político que estavam corrompidos contra Deus. Eu sei que Deus teve grandes profetas, teve um Noé para fazer a sua família se escapar das águas do dilúvio. Mas e hoje, meu ouvinte, aonde estão os Moisés ou o Moisés? Aonde está o João? Aonde está o profeta do momento? O homem do momento? Este é um tempo de chamar o povo a voltar ao verdadeiro cristianismo. Por isso eu disse, ser cristão significa ser igual a Jesus, ter em si as 7 naturezas, as 7 virtudes do Cordeiro, das quais a fé é a base, é o fundamento, disse Hebreus. A virtude já é as paredes sendo edificadas sobre a fé. Acrescentai a vossa fé, segundo a Pedro 1,5. A virtude. Acrescentai sobre o alicerce, a fé, as paredes. Que a virtude? Que virtude é esta? Cantou a irmã Bruna aqui, em alguns momentos do tabernáculo em Belo Horizonte. Toque agora, como aquela mulher que curada foi quando tocou. O que seria essa parede sobre a fé? O que seria a segunda natureza do Cordeiro? Quando aquela mulher com fluxo de sangue o tocou, todos esbarravam em Jesus, mas não tocavam. Todos falavam de Jesus, mas verdadeiramente não anunciavam. Todos diziam amar a Jesus, mas verdadeiramente não amavam. Todos diziam seguir e servir a Jesus, mas verdadeiramente não seguiam, em verdade. E quando uma mulher o tocou na multidão, ele disse, quem me tocou? Talvez Pedro, o mais precipitado, ele poderia dizer, Senhor, mas todos te tocam, há uma multidão querendo encostar no Senhor. E Jesus disse, Pedro, você ainda não entende. Eu percebi que o toque foi diferente. Eu percebi que virtude saiu de mim. Segunda natureza do Cordeiro, a virtude nele. E quando alguém anda com ele de verdade, quando alguém toca nele de verdade, quando alguém vive nele de verdade, é como aquela flor esmagada, ela exala cheiro. Virtude exala dele. É a parede que está colocada sobre o fundamento
É a virtude em cima da fé, mas não para por aí. Seria uma construção incompleta, um crente incompleto. E um crente incompleto, ele não atenderá São Mateus 5,48. Quando a Bíblia disse, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este é o caminho para a perfeição diante dos olhos de Deus. Acrescentai a vossa fé alicerce, né? A virtude às paredes, e a virtude acrescentai a ciência, o conhecimento. Daí então cai em Oséias 4,6, o meu povo se perde, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo enganado, o meu povo se fizeram prisioneiros espirituais, porque lhes faltam conhecimento, lhes faltam ciência, mas não ciência humana, ciência teológica, não apenas ciência mundana, mas lhes falta a ciência de Deus, ciência espiritual. E eu poderia dizer, esta já seria a laje sobre essa construção, o alicerce, as paredes. Agora a ciência traz a laje. Quando há conhecimento, esta casa não vai gotejar. Quando há conhecimento, haverá equilíbrio. Daí então a Bíblia diz que Salomão teve ciência, sabedoria, conhecimento. Por isso Israel viveu 50 anos de paz, sem gotejar guerra dentro de Israel. Mas não para por aí. Seria uma casa sem acabamento, apenas com a fé alicerce, a virtude as paredes e a ciência a laje. Pedro nos disse, acrescente depois da laje a temperança, ou seja, o domínio próprio. Não será uma igreja desequilibrada, desnorteada, destemperada, mas é uma igreja que ela tem têmpera de Deus, temperança de Deus, ela tem domínio próprio, ela não ferve por qualquer coisa, ela não é contaminada, ela não ouve disse e me disses, ela tem equilíbrio, ela tem temperança, ou seja, a instalação elétrica daquela casa está sendo feita, a hidráulica daquela casa está sendo feita, tem que ser uma casa bem acabada. Mas acrescente a paciência, comece a rebocar as paredes dessa casa. Depois você acrescenta a piedade, mas antes a paciência nos faz lembrar Jó, nos faz lembrar Noé. Noé disse que Deus o falou que destruiria o mundo, que salvaria eles através de uma arca. Mas Deus tardou 120 anos, mas Noé permaneceu confiando em Deus, sendo escarnecido, zombado. Será que aquele velho está louco? O sol cozinhou os miolos dele lá embaixo, de tanto trabalhar naquele barco gigantesco. Só que Noé teve paciência com Deus. Ele teve essa virtude que estava no cordeiro. Mas depois da paciência, veio a piedade. Oh, meu ouvinte, não parece que as paredes estão sendo pintadas, emassadas? Piedade é a compaixão. Piedade deixa o cristão mais bonito. Piedade deixa a igreja mais bonita. Piedade deixa os homens mais agradáveis. Porque piedade fala da compaixão. Fala do sentimento de solidariedade. Fala do sentimento de misericórdia. Ser misericordioso. Estou vendo que essa casa está chegando ao acabamento, mas depois vem o amor fraternal. São as 7 virtudes, as 7 naturezas para ser um cristão. Vem o amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor uns para com os outros, o respeito, todos amam, ninguém fala mal de ninguém, ninguém transpassa ninguém com a espada. A alma vale mais, o irmão vale mais, a sua alma, a sua vida, a sua família vale mais. Por ela vale a pena ficar acordado, por ela vale a pena ler mais um pouquinho, por ela vale a pena se desgastar, cansar, perder a voz, ficar com os olhos fundos, ficar cansado. Por ela vale a pena uma dedicação extrema, vale a pena acabar com os pneus do carro, vale a pena alisar os solados do sapato, vale a pena gastar as roupas e o dinheiro por causa da alma.
porque nisto está manifesto o amor fraternal, o amor de um para com o outro, o valor de um para com o outro. São 7 passos, meus amigos, para receber a pedra de coroa, a caridade, o amor. Porque depois dessas 7 virtudes, ele se encontra com aquela igreja, ele se faz um com ela, se une então a cabeça e o corpo, depois que ela tem as 7 virtudes, as 7 naturezas do Cordeiro. São 7 naturezas, são 7 virtudes essenciais para você ser um verdadeiro cristão. Não se esqueça deste ensino. Este ensino fará você ser uma mulher perfeita diante de Deus e mais agradável diante dos homens. Uma igreja perfeita diante de Deus e com um testemunho melhor, mais bonito diante da sociedade. Essas 7 virtudes do Cordeiro te fará ser sal para salgar a vida do outro, do próximo, despertar sede. Te fará ser luz para iluminar o caminho ao perdido, iluminar o caminho daquele que vai em trevas. Ser cristão não é só ir na igreja, ser cristão não é só levantar as mãos na igreja, ser cristão não é só ser batizado nas águas, não é só entregar os seus dízimos corretamente e se vestir decentemente. Isso tudo está bem, é bíblico e é verdadeiro, mas ser cristão vai além de todas essas coisas. Ser cristão significa ter a natureza de Jesus, ter o coração de Jesus, ter o amor de Jesus, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, viver como ele viveu, uma vida mansa e humilde. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior homem que pisou na terra não foi essas grandes celebridades, não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, não foi a princesa de Isabel que assinou a lei da escravatura, a maior personalidade, não foram aqueles que colonizaram os Estados Unidos, que edificaram ele sobre uma nação, o nome, o rótulo de nação cristã. Não, a maior personalidade não são os ídolos do futebol, os ídolos das músicas sertanejas. A maior personalidade não são os ídolos do rock and roll. Não foi Elton John, não foi Beatles, não foi John Lennon nem Elvis Presley. Não foram aqueles que iniciaram guerra e interromperam guerras. A maior pessoa que pisou na terra, o maior homem que pisou nessa terra, foi o nosso humilde e simples e amado Senhor. Ele disse, o maior homem que pisou na terra disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha uma natureza que nenhum homem conseguiria ter. Nenhum homem do ponto de vista humano. Você, irmã, irmão, nós poderíamos atender o requisito de qualquer igreja, por mais rígida que seja, qualquer sistema, qualquer norma de empresa. Nós poderíamos nos submeter, quem sabe, a qualquer ismo, nazismo, fascismo, comunismo. O homem, ele vai se adaptando a coisas assim. Ele consegue, dentro da ótica da teoria humana. Porém, meu querido ouvinte, nenhum homem conseguiria reunir dentro de si as 7 virtudes, as 7 naturezas do Cordeiro. Nenhum homem conseguiria ser dócil, humilde, manso de coração, como Jesus foi dócil, humilde, manso de coração. Ser cristão igual a Jesus é impossível para o obreiro, é impossível para o pastor, é impossível para o líder espiritual, é impossível para o irmão, a irmã, é impossível para qualquer homem ser cristão igual a Jesus. Porém, estamos firmados em uma promessa, Mateus 19, 26. A Bíblia disse: é isso impossível aos homens. É impossível aos homens ter fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Aos homens é isso impossível. Mas o verso termina dizendo: a Deus tudo é possível.
Assim como em Lucas 1:26, quando o Espírito Santo avisou a Maria, você dará à luz um filho, ela disse, é impossível. A mim é impossível. Eu nunca conheci um varão, eu nunca deitei com um homem, é impossível a mim. Então disse Gabriel, a ti é impossível, mas não será uma obra sua, o Espírito Santo vai pairar sobre ti e te cobrirá com a sombra do Senhor Onipotente, e o fruto que há de nascer de ti não é obra da carne, não é obra sua, não é participação humana, mas o fruto que há de nascer de ti é obra, é graça, é gerado pelo Espírito Santo. Para ser cristão, precisa de algo mais, meu ouvinte. O mundo está caindo em pedaços. Está claro, os cristãos, chamados cristãos, estão caindo em pedaços. Não se comportam como cristãos, não negociam como cristãos, não andam como cristãos. Seria necessário algo mais para despertar uma semente eleita, uma semente digna de ser chamada semente cristã. É necessário algo mais, é necessário algo especial para fazer-nos verdadeiros cristãos. Paulo disse, sejais os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo teve a natureza do Cordeiro, Paulo imitou a Jesus. Paulo pôde ser chamado de cristão. A igreja primitiva foi chamada de cristã pela primeira vez em Antioquia, porque parecia com Jesus, falava com Jesus. Quando Pedro tentou negar a Jesus, não foi possível enganar a criada. Ela disse, como você disse que não é de Jesus, não anda com Jesus, não tem a fé de Jesus, você fala igual ele, anda igual ele, tem o sotaque dele, você só pode ser dele. Cristãos parece com Jesus, fala com Jesus. Como você pode dizer ser cristão, mas não parece com Jesus? Seu cabelo não parece com o de Jesus, parece com o do Elton John, parece com o do rock and roll, parece com o mundo sertanejo, o mundo hipócrita, o mundo da sensualidade e da cerveja. Como você diz ser cristão? O seu externo não mostra isso. O teu homem exterior, a casca, o homem de fora está dizendo que você parece com uma filisteia, um filisteu, um que adora Dagon, deuses de ouro, deuses da carne, deuses da prata, deuses da concupiscência que há no mundo. Cristão parece com Jesus, cristão fala como Jesus, cristãos veste como Jesus, cristãos têm o mesmo espírito de Jesus. Cristão ama como Jesus, perdoa como Jesus. Qualquer sentimento contrário destes, com as mãos na Bíblia eu afirmo, é um sentimento demoníaco. É um espírito sedutor querendo te enganar, ainda que vestido de religião. Mas cristãos precisam parecer com Jesus. Porque Jesus disse em São João 13,15, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Jesus foi o nosso exemplo em todas as coisas, no falar, no caminhar, no amar. Jesus foi o nosso exemplo de cristãos. E Deus está levantando uma mensagem profética que nos leva de volta à fé primitiva. Deus levantou um Moisés para tirar Israel do Egito. Quando Moisés estava no Egito, Moisés dormia lá com o faraó, comia com o faraó. Mas quando Deus quis levantar os cristãos israelitas, Deus pôs ali um Moisés para despertá-los, para acordá-los. Quando Deus quis revelar-se na primeira vinda através de Jesus, Ele colocou ali um João Batista para revelar-se a eles, para trazê-los de volta à fé verdadeira e à revelação verdadeira do dia e a hora em que estavam vivendo. E agora não é diferente. O mundo dormiu, as religiões estão dormindo, as famílias estão dormindo, estão todos esquecendo de como servir a Deus, de como adorar a Deus. Estão esquecendo de como orar, de como cantar. Estão esquecendo de como ser batizados. Estão esquecendo de como se arrepender. Se esqueceram de como se vestir. Parece que estamos vivendo uma amnésia espiritual. Estamos perdendo o rumo. As coisas estão ficando de ponta cabeça.
Estamos perdendo a moral, o respeito, estamos deixando de lado a verdadeira conduta cristã, que nos faz ser verdadeiros cristãos. E nesta hora de trevas, de angústia e desespero, em que os cristãos, é como disse Salomão, entre 10.000 mulheres, difícil é achar uma mulher virtuosa que salva o seu lar, uma joia que excede mais que o diamante. E, lamentavelmente, para nossa decepção, temos que admitir, como Daniel admitiu, confessando o pecado de seu povo, em meio a 10 milhões de cristãos, aonde está o cristão? Aonde está a cristã que sente o que Deus sente, que vive o que vive o coração de Deus? Deus tem levantado uma mensagem te chamando de volta ao verdadeiro cristianismo, para te fazer verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, e as mãos de Jesus toquem seu coração. As mãos do meu Jesus, mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, mãos que trazem paz e amor ao coração.